Deus ele tem falado muito comigo sobre essa palavra, né? Deus ele está alertando aqui os discípulos em relação à sua própria volta, né? Fala, olha, os campos estão brancos, né? Já está pronto para a colheita. Então é um alerta aos discípulos, justamente falando para eles, olha, fiquem espertos, porque o campo já está pronto, já está tudo pronto para que eu busque a minha igreja. Aqui Jesus nem tinha ressuscitado ainda e ele já falava que estava próximo. Imagine agora, né? Jesus ainda nem tinha sido crucificado, mas ele já anunciava que estava próximo à sua segunda vinda, né? E era um alerta que ele falava que o tempo da colheita chegou, os campos estão prontos. E é uma palavra que hoje, eu não sei se vocês têm sentido isso, mas eu tenho sentido no meu espírito durante esses dias de oração, de meditação, de que realmente o campo está pronto. Deus tem falado ao meu coração de que as coisas estão preparadas, de que Deus ele está prestes a buscar a tua igreja e que nós precisamos nos movimentar, né, para poder ser resgatados juntamente com a sua igreja. Como que nós vamos anunciar aquele que nos chamou? Nós temos ainda alguma coisa para fazer. Eu sinto que Deus ele quer fazer alguma coisa na terra. Eu sinto que ele quer derramar um avivamento sobre nós. Eu sinto que há uma coisa diferente sobre o nosso país, sobre a nossa nação. Às vezes eu vou em alguns lugares, ouço algumas mensagens e eu vejo aqueles pregadores falando as coisas que eu tenho no meu espírito, então eu vejo que Deus está falando a mesma coisa para pessoas diferentes, em lugares diferentes. Ou seja, Deus está nos comunicando algo. E o que é que Ele quer nos comunicar? De que Ele está próximo. Aleluia. De que Ele está próximo e de que nós devemos estar preparados. Mas antes que Ele busque a sua igreja, antes que Ele cumpra a sua igreja, eu creio que Deus vai derramar um grande avivamento sobre a nossa nação. Amém. Eu creio que Deus vai derramar um avivamento sobrenatural sobre nós. Mas para esse avivamento acontecer, é necessário que algumas coisas aconteçam. Nenhum avivamento acontece sem antes humilhação, sem antes se prostrar diante da presença do Senhor. Nenhum avivamento vem se nós não nos humilharmos diante da presença do Senhor. O que diz lá em 2 Crônicas 7? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Ou seja, não tem avivamento sem derramamento. Não tem avivamento sem arrependimento. Não existe isso. E eu sinto que Deus está derramando sobre o nosso coração um arrependimento, né? Um choro, para que a gente chore pelas almas, né? Um avivamento para que quando Ele venha, querido, realmente o avivamento, e não vai ser um avivamento, Deus fala muito no meu coração que não é um avivamento que vai depois prosseguir de uma letargia, de uma apostasia. Se a gente vê os avivamentos que aconteceram nos grandes anos, né? Se a gente vê o avivamento da Rua Azusa, o avivamento do País de Gales, enfim, tantos outros na África, teve também grandes avivamentos. Logo depois desse avivamento teve um grande período de frieza, né? Hoje, as cidades que mais tiveram avivamento são as cidades mais frias, né? Nos Estados Unidos, que teve lá na Rua Azusa, não é? Hoje, olha como é os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje é uma igreja fria, uma igreja, é quase que uma missa, né? As pessoas vão para o culto e tal, com aqueles chapelões, aquelas coisas todas, né? Hoje a igreja brasileira tem feito muita diferença nos Estados Unidos, mas a América em si já não tem mais Deus como sua primazia. Se a gente vê hoje a Europa, né? Lá na Inglaterra, John Wesley, onde teve os grandes avivamentos, na Suíça, né? A gente vê hoje que são países frios e já teve um grande avivamento. Então o avivamento veio, durou um período e depois veio a frieza. Por quê? Porque a chama ela tem que se manter acesa, né? Se a gente não manter a chama acesa, o avivamento ele vai embora, a santidade vai embora, a vida com Deus vai embora. É necessário que a gente mantenha a nossa chama acesa. E eu sinto que o avivamento que Deus vai derramar sobre essa nação vai ser um grande avivamento. E logo depois desse avivamento, Ele virá buscar a sua igreja. Não haverá tempo para frieza. Não haverá tempo para que a gente fique frio, para que a gente esfrie, para que haja uma letargia, porque o Senhor vai derramar algo poderoso sobre a terra e logo Ele vai nos arrebatar para morar no céu junto com Ele. Amém, queridos? Então eu sinto esse avivamento, eu sinto isso da parte de Deus e eu gostaria de deixar alguns conselhos nesta manhã. Como nós anunciamos aquele que nos chamou? Primeiro, nós precisamos saber quem Deus é. Não dá para anunciar quem nós não conhecemos. Não dá para falar de quem nós não temos conhecimento. Não dá para indicar um serviço de quem a gente conhece. Se você precisa de um serviço de marceneiro na sua casa e eu falo, olha, o Hugo é marceneiro, mas eu não conheço nenhum trabalho dele, eu nunca vi nenhum trabalho dele, ele nunca fez nada, eu não tenho nenhuma indicação, você aceitaria o trabalho dele? Provavelmente não. Porque você não conhece o trabalho dele, você não tem nenhuma indicação sobre o trabalho dele. Então você não vai acreditar que ele é um bom marceneiro. A mesma coisa é sobre Deus. Nós precisamos saber quem Deus é para poder anunciar a palavra dele. Nós precisamos entender quem Deus é. E nós só vamos entender quem Deus
Deus é na intimidade com Ele. É andando junto com Ele todos os dias. É caminhando com Ele todos os dias. Eu só vou saber se o Hugo é um bom marceneiro se eu começar a acompanhar o trabalho dele. Se ele for fazer um trabalho na minha casa e eu ver que aquele trabalho foi bom. Se pessoas começarem a indicar, aí eu posso dizer que ele é um bom marceneiro. A mesma coisa é com Deus, querido. Eu preciso andar com Deus. O salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. Por que ele diz isso? Provai e vede. Nós não sabemos que Deus é bom? O mundo inteiro, até quem não é cristão, sabe que Deus é bom. Mas por que ele fala provai e vede? Porque nós temos que ter a nossa experiência. Nós temos que ter a nossa vida com Deus e saber que Ele é bom, para poder anunciar a Deus. Então não há como você anunciar o trabalho de Deus. Não tem como você anunciar a palavra de Deus. Não tem como você anunciar o amor de Deus se você não conhecer a Deus. E para conhecer a Deus é só com intimidade. Sabe, queridos, está na hora de nós sairmos desse marasmo. Está na hora de nós sairmos dessa vida rasa na presença de Deus. Sabe, essa vida de hora na hora da comida, hora na hora de dormir, tá bom? Não, queridos, Deus quer mais. Deus tem nos despertado a algo mais. Eu sinto que Deus vai fazer algo grande na terra, mas só vai participar quem realmente está na fiação. Só vai participar quem realmente está ligado junto do trono de Deus. Deus não vai confiar coisas importantes para quem não tem intimidade com Ele. Não é? Amar, Ele ama a todos. A Bíblia fala que Ele amou o mundo de tal maneira. Ele salvou a todos. Ele quer que todos sejam salvos, né? Nós lemos em Romanos 11, se eu não me engano, onde ele fala que o desejo é que todos sejam salvos. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E o desejo do coração de Deus é que todos sejam salvos e que todos tenham pleno conhecimento da verdade. Essa é a palavra que Deus quer que se cumpra ao nosso meio. Mas a gente não vai obter isso sem intimidade. Se nós não buscarmos a Deus, se nós não tivermos uma vida regrada com Deus, nós não vamos participar dos teus segredos. Nós não vamos participar daquilo que Deus quer fazer. E eu sinto que Deus quer fazer algo no nosso meio. Chegou a nossa hora. Chegou a hora do Brasil. Chegou a hora da nossa nação. E nós temos que aproveitar essa oportunidade. Porque quando Jesus vier, não vai ter mais como fazer mais nada, querido. Ou a gente faz agora, ou não tem mais como fazer. Então vamos anunciar aquele que nos chamou, sabendo quem Deus é, andando com Ele, intimidade todos os dias. Sabe, querido, não é só lendo a Bíblia, fazendo grandes estudos, não é só tocando os instrumentos, mas é você entrando na presença de Deus, porque você anseia pela presença de Deus. Sabe aquela coisa da sede, aquela coisa da fome de Deus? Sabe assim, você já acordar querendo falar com Deus e no meio da tarde você parar um pouquinho para falar: Deus, deixa eu falar um pouquinho com você. É você sentir a necessidade de Deus sobre a sua vida. Nós precisamos desse avivamento. Um avivamento de consciência, um avivamento de santidade, porque Deus não vai derramar a santidade, Deus não vai derramar o avivamento dele sem antes derramar a sua santidade sobre nós. Nós temos que buscar essa santidade de Deus. Precisamos saber quem Deus é. Precisamos estar prontos e disponíveis, né? Eu coloquei aqui: não adianta conhecimento sem disponibilidade. Tem muita gente pronta, tem muita gente que sabe de tudo, tem muita gente que tem muita teologia, que está quase virando um anjo, mas ele não tem disponibilidade alguma para fazer as coisas de Deus. Então, para que é que Deus te confiou tantas coisas, se você não tem disponibilidade para aplicá-las? É tempo de estar pronto, mas é tempo de ter disponibilidade para aplicar aquilo que Deus te deu, né? É tempo de exercer os dons. Nós não vemos mais os dons da igreja, a gente não vê mais cura, a gente não vê mais milagre, a gente não vê mais nada, porque as pessoas não estão disponíveis. Não é que Deus não faz mais nada, porque a palavra de Deus fala, Jesus menciona, que a gente tem mencionado na Bíblia, são aproximadamente 33 milagres, 35 milagres de Jesus. Isso é o que a gente tem menção, né? Porque são milhares. A Bíblia só menciona mais ou menos 33, 35 milagres. E ele fala que ele iria para o Pai, mas que nós faríamos obras muito maiores do que eles. Por que essas obras não estão acontecendo? Por que nada mais está acontecendo? Porque a igreja parou de fazer as suas obras. Por quê? Porque a gente não tem mais disponibilidade. Primeiro é o meu trabalho, primeiro é a minha casa, eu vou fazer minha faculdade, eu vou fazer minha pós. Nada disso impede você de exercer os seus dons, queridos. Nada disso impede. E é muito louvável que você busque a Deus, porque eu tenho uma coisa em mente: quanto mais conhecimento você tem, mais longe Deus vai te levar. Se nós não estivermos uma mente igual uma mente de Cristo, nós não vamos conseguir anunciar aquele que nos chamou. Precisamos ter a mente de Cristo. Se nós não tivermos a mente dele, nós não vamos amar as almas. Nós não vamos compreender as almas. Nós não vamos compreender o mundo lá fora. O mundo está gemendo e precisando da palavra de Deus. Mas nós só vamos conseguir amar o mundo se nós tivermos a mente de Cristo.
Se nós não tivermos a mente de Cristo, querido, jamais que você vai amar um homicida, um assassino, um pedófilo, jamais que você vai amar aquela pessoa que falou mal de você, jamais que você vai amar aquele que te traiu, jamais, querido. É impossível. Sem ter a mente de Cristo, sem renovar a nossa mente, nós não conseguimos cumprir o chamado de Deus. Nós não conseguimos cumprir a jornada de Deus. Nós precisamos ter a mente de Cristo em nós, para entender que o mundo está nas trevas e nós precisamos ser a luz, né? E nós não temos o direito, querido, de dizer quem vai ser salvo, quem não vai, quem é pecador, quem não é, porque outrora nós também estávamos no pecado. Outrora nós também não tínhamos conhecimento algum. Quantas coisas o Senhor nos perdoou? Estava meditando esses dias, meu Deus, eu falei tanta coisa que eu não cumpri para Deus. Eu fiz tanto voto que eu não cumpri. Eu falei tanta coisa na hora da emoção, aqueles cultos de conferência. Deus, eu vou fazer, eu vou. Depois de uma semana tudo passou, né? E Deus ali, cadê? Mas a gente não cumpriu. Então quantas coisas o Senhor nos perdoou? Quantas coisas Ele já deixou para trás? E Ele é tão lindo que Ele fala que os nossos pecados Ele lança no mar do esquecimento e Ele nem se lembra mais. Então se o próprio Deus não lembra dos nossos pecados e não julga, quem somos nós para julgar alguém ou para dizer quem está certo e quem está errado? A nossa função é pregar a palavra de Deus, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, para que todos sejam salvos. Todos aqueles que reconhecerem ao Senhor e crer, esses serão salvos. Ponto, querido. Essa é a nossa função. O resto quem faz é o Espírito Santo. A palavra do Senhor nos diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não somos nós. A nossa função é anunciar a palavra de Deus. Aleluia. Amém, queridos? Precisamos de disposição para fazer a colheita. Aqui a palavra diz, Jesus ele fala para os discípulos, olha, os campos estão brancos. Está tudo pronto para colher. Então é necessário que haja uma disposição para fazer essa colheita, né? O mundo é esse celeiro, né? E nós é que vamos fazer essa colheita, né? O Senhor ele vai arrebatar, ele faz aqui uma ilustração como se Cristo estivesse buscando a sua igreja, mas nós podemos usar isso para que nós viemos colher o que? As almas. Nós precisamos de disposição, principalmente nos dias de hoje, onde tudo toma a nossa atenção. Né? Nós trabalhamos o dia inteiro, nós temos uma vida corrida, a gente faz faculdade, a gente trabalha. Eu até pouco tempo trabalhava 8, 9 horas por dia, fazia faculdade, era dona de casa, tinha marido, tinha que fazer as coisas. E que hora que você vai ter tempo para intimidade com Deus? Que hora que você vai ter tempo para Deus? Eu sempre tive uma coisa comigo, sabe, querido? Se eu consigo gastar, sei lá, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas no meu trabalho, se eu consigo gastar 4 horas na minha faculdade, se eu vou para qualquer festinha, qualquer aniversário, eu fico no mínimo 4 horas. Eu preciso de no mínimo 2 horas por dia para ter intimidade com Deus. No mínimo, querido, no mínimo. E eu gosto muito de buscar o Senhor pela manhã, porque eu entendo que tudo é primazia para Deus. O primeiro tem que ser para Deus. Então, as minhas primeiras palavras, o meu primeiro devocional, sabe, o meu primeiro suspiro, eu entendo que tudo isso tem que ser primeiro para Deus. E aí depois eu vou fazer as outras coisas. Eu costumo dizer que quem sai de casa para trabalhar, para estudar, para fazer as coisas do seu dia, sem buscar primeiro a presença de Deus, é muito corajoso. É muito corajoso, porque você não sabe o que vai acontecer lá fora, né? E você está sem a proteção de Deus, você não buscou, você não orou, você não... Deus, qual é a palavra que você vai falar comigo, né? Então assim, ore a Deus, querido, ore dentro do carro, tenha uma vida de oração. Você não precisa necessariamente parar e ficar ali meia hora. É claro que você precisa disso, mas tem hora que não dá, então ore no seu carro, sabe? Enquanto você estiver tomando banho, enquanto você estiver fazendo alguma coisa, tenha uma vida de oração. O Senhor, ele fala, Jesus, ele fala que ele era um com o Pai, né? E ele dá a dica para nós, que nós devemos ser um como ele era um com o Pai. Então eu entendo que não tinha esse negócio de agora eu estou santo porque eu estou na igreja, agora eu não estou mais santo porque eu não estou na igreja. Sabe aquela coisa que o pessoal fala de vida secular? Não, a minha vida é secular e a minha vida é da igreja. Não existe vida secular e vida da igreja, nós somos um só. Nós somos um só, e o que sai da nossa boca tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Então o que você faz lá fora, se não é a mesma coisa do que você faz aqui dentro, então você está fora da palavra, você está fora da direção. Nós temos que ter a mesma palavra, temos que ter uma vida de oração. Somos crentes aqui, somos crentes lá. Damos glória a Deus aqui, damos glória a Deus lá. Falamos de Deus aqui, falamos de Deus lá fora também. Não podemos ter uma dubiedade no nosso caráter. Nós precisamos ser um só. Nós precisamos ter disposição, querido. Então se há disposição para você fazer a obra de Deus, se há disposição para você estudar, se há disposição para você fazer tantas coisas, você precisa ter disposição para buscar a Deus. Aleluia. E às vezes dentro da igreja a gente tem muita disposição, né? Já viu aquelas pessoas que são ativistas na igreja? Ela faz muita coisa. Ela vai, ela abre a igreja, ela faz o café, ela varre, ela limpa, ela corta, ela faz, ela arruma a luz, ela prepara tudo, ela
segundo para falar com Deus. Ela é um ativista. Sabe, queridos, Deus não quer o nosso trabalho. Para trabalhar, Deus tem os anjos. Deus não precisava de nós. O que o Senhor quer não é aquilo que a nossa mão pode oferecer. O que o Senhor quer é o nosso coração. É a nossa disposição em amá-lo e dizer: Deus, eu tenho todas essas coisas para fazer, mas eu renuncio tudo agora, porque eu quero a tua presença. Aleluia. É a tua presença que eu preciso, porque sem a tua presença, nada que a gente faz tem efeito, querido. Sem a presença de Deus, nada funciona. Nada funciona. O que faz a diferença de uma pessoa que canta no mundo e uma pessoa que canta na igreja? Qual que é a diferença? É a presença de Deus. Talento tem os dois, porque Deus dá o dom, né? Eu acho aquela Ivete Sangalo fantástica, gente. Aquela mulher é fenomenal. Aquela mulher é um furacão, ela canta, ela pula. Eu acho que ela tem uma performance de palco maravilhosa. Mas ela não tem a presença de Deus, ela não tem a unção de Deus, porque ela está fazendo a sua profissão, não é? E nós que somos cristãos, nós temos que buscar essa presença de Deus, porque senão a gente se torna um profissional aqui. A gente se torna um profissional do louvor, um profissional da pregação, um profissional de qualquer coisa, da intercessão, já tem até as orações escritas certinho de como tem que fazer, porque virou profissional. Deus não precisa de pessoas profissionais, Deus precisa de pessoas dispostas e que realmente queiram pregar o seu evangelho. É isso que Deus quer. Deus quer que nós tenhamos disposição, queridos, porque o campo está pronto e a colheita está próxima. O Senhor vai buscar a sua igreja. Antes disso acontecer, Ele vai derramar um grande avivamento sobre nós. Eu sinto que esse tempo tem chegado. Eu sinto que Deus quer derramar uma onda de avivamento sobre as nossas vidas. E é necessário que nós venhamos buscar. É necessário que nós venhamos, queridos, se dedicar. Porque só vai nadar nessa onda, só vai nadar nesse rio do Espírito aqueles que estiverem em profunda intimidade com Deus. Deus, Ele não precisa de grandes. Deus, Ele não precisa dos melhores. Deus, Ele só precisa de pessoas disponíveis. Porque quem capacita é Ele. É Ele quem capacita. Quando Ele chamou Moisés, ai Deus, eu não consigo falar, eu não consigo fazer isso. Ele chamou Arão. Não adiantou nada, porque Arão também estava lá todo medroso. Ai Deus, o que eu vou fazer? Arão, fica tranquilo, eu vou colocar as palavras na sua boca, eu vou falar o que você tem que falar. Fica tranquilo, porque não vem de nós, querido. Nós não temos nada para oferecer. Vem de Deus. É Deus quem derrama sobre nós. Então, quando você se esvazia de você para que Deus encha a tua vida, encha o teu espírito, então não tem como, querido. As almas, elas são salvas, né? O endemoniado é liberto, aquele que está enfermo é curado, porque aonde Deus está, alguma coisa acontece. Amém, queridos? É um tempo de avivamento. É um tempo de colheita. É um tempo onde Deus quer fazer algo novo sobre a nossa nação. E nós temos que estar ligados. Temos que estar ligados. É tempo de buscar a Deus. É tempo de intimidade com Deus. É tempo da gente sair dos rasos, né? Ezequiel, ele fala da visão que ele teve quando as águas... Ele começou a ter aquela visão e as águas, elas cobriam o tornozelo. Ele falou que ele andava mais um pouco, ia pelos joelhos, daqui a pouco vinha pelos lombos. Daqui a pouco ele falava que não tinha mais como andar, ele teria que nadar porque as águas já estavam submergindo a vida dele, né? E isso é uma tipificação da unção e do Espírito Santo sobre nós. Chega uma hora, quando você chega na igreja, a água está aqui, ó. Mas chega uma hora que o nível tem que andar. Essa água tem que subir, querido. Daqui a pouco essa água tem que vir no joelho. Daqui a pouco você vai começando a ter um pouco mais de força, porque ela está aqui na sua cintura. Daqui a pouco você está tão envolvido na vida com Deus, você está tão envolvido na oração, você está tão envolvido na palavra, você quer tanto a presença de Deus, que você começa a nadar de braçada na presença de Deus. E você não quer mais parar, você quer seguir sempre mais fundo, mais fundo, mais fundo, porque não dá para viver mais uma vida rasa na presença de Deus. Acabou, gente, o tempo, acabou essa vida rasa. Deus quer nos chamar para um relacionamento mais profundo, né? Nesses 40 dias de jejum que nós estamos fazendo, querido, Deus vai fazer algo. Eu já tenho tido experiências maravilhosas essa semana. Foi demais o que Deus fez essa semana. Foi coisa assim que eu falava, Jesus, porque tem hora, queridos, porque a gente tem medo da nossa alma, né? Eu tenho muito medo da minha alma falar mais alto que o meu espírito. Então eu estou sempre em oração pedindo, Deus, me dá um sinal, Jesus. É o Senhor que está falando mesmo? É o Senhor que está falando, Jesus? Porque pode ser a minha alma, eu morro de medo dessas coisas. Tem hora que eu falo, meu Deus, Ele deve me achar muito chata, porque eu vivo pedindo sinal para tudo, porque eu tenho muito medo de pecar. E foi muito maravilhoso essa semana. Deus me acordou de madrugada, me deu uma visão, falou algo ao meu espírito, e eu, sem entender, fui lá, fiz o que Deus falou, orei pelo que Deus falou. E no outro dia, quando eu amanheci, eu fui para uma ministração. E quando eu cheguei naquela ministração, aquele pregador falou exatamente o que Deus tinha falado para mim de madrugada, revelou a visão que Deus tinha me dado para mim de madrugada. E eu falava, meu Deus, não era minha alma, era Deus mesmo. Glória a Deus. E eu fiquei extasiada, queridos, porque realmente Deus está falando.
Deus está falando. Nós é que precisamos abrir os nossos ouvidos, porque Ele está disposto a falar. Ele fala, olha, os meus ouvidos não estão tapados e nem os meus braços encolhidos para não ouvir a sua oração. Mas são os nossos pecados que fazem, né? É a nossa correria, é o nosso dia a dia, tratar a Deus como a gente trata qualquer outra coisa. Não, queridos, nós temos que tratar o Senhor como primazia. Ele diz em Salmos 4 que Deus, Ele tem um carinho especial para aqueles que o temem e o buscam. Salmos 4, depois você medita sobre isso. Olha isso, é Deus falar assim, olha, Gisele está me buscando todo dia, está ali me buscando, querendo a minha presença, mesmo talvez na sua imaturidade, porque muitas vezes nós somos imaturos, não temos ainda muita sabedoria, mesmo assim, mas nós temos o desejo de buscar. Então Deus olha para ela e fala, eu tenho um carinho especial por ela. Sabe o que é você? Deus, Ele ama todos, mas sabe o que é ter um carinho especial de Deus, queridos? Amar a todos. Deus, Ele ama a todos, mas sabe aquela coisa de ter um chameguinho? Deus só tem para aqueles que o buscam, e é tempo de buscar. É tempo da gente nadar de braçada na presença de Deus, porque o rio de Deus, querido, o rio de Deus está posto. O rio de Deus está pronto e Ele quer que nós nademos na sua presença. É um tempo de avivamento. Nós vamos anunciar aquele que nos chamou, tendo intimidade com Ele, nos preparando e nos colocando disponíveis para a sua obra, tendo a mente de Cristo para ganhar e entender que o mundo está nas trevas e precisa da luz, e tendo disposição para fazer a colheita nos campos. Amém, queridos? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu creio, querido, que Deus vai fazer algo sobre nós. Que você fique com essa palavra, sabe? Se você não guardar nada do que eu falei aqui, se de repente você esquecer, te dar uma amnésia santa e você esquecer de tudo, só lembre de uma coisa: o tempo chegou, a colheita está pronta e é tempo de buscar ao Senhor.